Rafa, podemos começar? Fernanda, podemos começar? Bom, manda ver lá, Thiago, por favor. Oi, Fernanda. Olá. Oi, pessoal, agradecer o convite. Agradecer por terem vindo. Vou apresentar a Fernanda, ela é doutora em História Social pela USP e professora do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, atuando na Amazônia colonial e focando seus estudos em missões religiosas e redes comerciais indígenas de longa distância na Amazônia do século XVII e XVIII. E a apresentação dela se intitula Povos Tupi e Arawak na construção de redes comerciais indígenas no Médio e Alto Amazonas, séculos XVII e XVIII. Obrigado, boa apresentação. Eu que agradeço, gente. Uma boa tarde, noite a todas e todos. Agradeço muito pelo espaço, por voltar à casa que me abrigou por tantos anos, já individualmente. Agradeço o convite, a Luma, agradeço ao professor Natalino também por estar organizando esse momento. Cumprimento também o Rafael, porque a gente já dialoga há bastante tempo, não bastante que a gente gostaria, Rafael, a gente se descobriu, mas no final dos nossos trabalhos, mas foi uma grata surpresa ver que nossos trabalhos convergiam em vários sentidos, E também eu sei que a Luma, a Laura estão aí também grandes parceiras de pesquisa. Boa noite, gente. Então, essa fala de hoje, eu vou até colocar o tempo, eu queria falar um pouquinho do percurso da minha pesquisa, para dar um pano de fundo de qual foi o caminho que caminho eu utilizei para chegar nas redes comerciais ou redes de trocas. A gente já vai discutir sobre esses conceitos também, A fala hoje é sobre povos Tupi e Arawak, porque a gente tem dois povos que são destaque nessas relações, Um no Alto Amazonas, que são os povos Omágua, ou Cambé, chamado pelos portugueses, e no Médio Amazonas os Manaus, que são Arawak, que eram muito importantes na mobilização dessas redes de trocas, nesse Alto e Médio Amazonas, no final do século XVII, primeira metade do século XVIII. Bom, a pesquisa, ela começa ainda vinculada à dissertação de mestrado, mas ela começa na tese a partir de uma questão que é entender a relação dos descendentes indígenas e reduções num território disputado pelas regiões ibéricas, Portugal e Espanha. De um lado, a gente tem missões jesuíticas, e os jesuítas, que são liderados por São Malfrite no final do século XVII, no Bretânia, também depois com o engajamento de outros missionários, que vão formar as missões de Minas e vão estender essas missões de Minas até o Alto Rio Amazonas, Até o Médio, na presença do Fritz, mas depois ele recua um pouco e essas missões ficam ali na região do Putumayo, do Rio Caquetá, mas a gente não tem muito além disso, Mas é um território que vai ser disputado com as missões carmelitas, que, muito embora não tenha uma tradição missionária, a Nossa Senhora do Carmo não é uma ordem missionária, não é uma ordem de tradição missionária, mas são enviados para atuar pela portuguesa e pelo representante do Estado do Maranhão do Pará, que é uma colônia independente do Estado do Brasil. São enviados para atuar nesse território justamente para não ter conflitos de interesses entre órgãos jesuíticos, Então, eles são enviados para atuar nesse território e têm uma missão muito mais pragmática, que é ocupar o território, E os carmelitas agem de maneira muito mais propositiva nesse sentido, se alinhando às estruturas mesmo de colonização que já existem na Amazônia colonial portuguesa. E aí, a partir disso, e o diálogo com o professor Natalino, que foi meu orientador, doutorado, a gente discutia muito quanto dessas organizações indígenas
contribuíram, conflitavam para a construção dessas disputas, né? Era um interesse da tese. E a partir disso, né, a gente foi olhando alguns relatos missionários, e um que se destacou foi o relato do Pablo Maroni, junto com o do Samuel Fritz. E ali a gente começou a ver uma presença muito grande de trocas, né? Referência para vários tipos de trocas. Aqui a gente fez também um mapeamento das missões religiosas que existiam, né, que foram sendo construídas na região de Limões, do Médio Amazonas, e a gente viu que, justamente no território que era um território de presença jesuítica espanhola no final do século XVII, começou-se a construir as missões dos carmelitas, né? E essa presença das referências sobre essas redes de trocas, essas práticas de trocas, estavam presentes tanto no relato dos missionários, como depois nos relatos também dos portugueses que faziam expedições nesse território, expedições de tropas de resgate, né? Então, se coordenava, no caso do estado do Maranhão Grão-Pará, se tinha uma instituição, que era as tropas de resgate, que ia ao interior do território comercializar com chefias indígenas seus prisioneiros, né? E aí, em troca de vários produtos que eu já mostro para vocês, se comercializava esse indígena, esse prisioneiro, e ao comprar esse indígena, o português entendia, né, na tradição jurídica portuguesa, que ele estava resgatando essa alma, salvando essa alma e, portanto, convertendo no direito a converter esse sujeito na condição de escravo. Primeiramente, no início da legislação, é uma escravidão temporária de 5 anos, né? Até a gente pode discutir quanto isso é contraditório, né? Você tem um escravo temporariamente, por prazo limitado, mas depois se estabelece de maneira fixa e esse indivíduo passa a ser escravizado, não será escravizado toda a vida, né? Isso é descendente por diante. A gente tem, nesse relato, também a referência dessas trocas, né? O que a gente vê mais frequente nessas trocas, né? Um pouco de que a gente acha que são cantitas de ouro, que são provavelmente pequenos pedaços de ouro, né? Resquícios de que não tinham técnicas de função, então pequenos pedaços de ouro encontrados, corantes, raladores de mandioca, redes de dormir, seixos variados, tecidos, cerâmicas, chapéus, ferramentas diversas, no caso dos tecidos são tecidos indígenas, ferramentas diversas, principalmente ferramentas de origem europeia, e vários javelórios de caracóis, né, que serviam para moeda, principalmente como moeda de troca entre os Manaus, né, com relação aos prisioneiros indígenas e ferramentas. E principalmente prisioneiros indígenas. Só que os prisioneiros indígenas eles vão entrar em um momento muito específico dessas redes de trocas, que é justamente quando começa o interesse dos escravizadores holandeses e portugueses em adquirir esses indígenas, né? Então, existe uma hipótese, e aí esse diálogo com o Rafael é interessante, uma hipótese da tese de que essas redes pré-coloniais elas eram mais regionalizadas, né? Mais circunscritas. Ela não tinha uma extensão que a gente vai ver já no século XVII, quando essas redes começam a ser injetados nelas produtos de origem europeia. E aqui a gente vê, dentro dessas redes maiores, uma prevalência do comércio do domínio mágua, ou tupi, no Alto Amazonas, na região do Caribe, uma prevalência dos Caribes, muito bem estudado pela Nádia Paracho, e na região do Médio Amazonas, uma prevalência do povo Aruaque, que vai fazer essa relação, na verdade, o que eu chamo, e é uma das hipóteses mais fortes da tese, que é um epicentro desse comércio indígena, né? Aqui foi uma tentativa de mapear, né, de fazer um recurso dessas redes, né? E, como a gente vê, se localiza aqui no Médio Amazonas, no centro,
principalmente mobilizada pelos Manaus, pelos Tarumases. Ela vai percorrer pela rede Rio Negro, Branco e Essequibas, pegar o território das Guianas, comercializar com caripunas, guaranapuas e outros povos caribe. A gente tem uma outra rede do Rio Negro, Orinoco, Cariúne e Essequibo, onde a gente também vai ver referências sobre práticas de troca, e a rede Rio Negro, Solimões, Napo e Ucaiali, que a gente vai ver em relação aos povos Manaus, que chegam, inclusive, ao São Pé dos Andes, né? Então, a gente tem referências de uma rede de troca muito extensa, mobilizada nesse Médio Amazonas, entre as populações, entre os brasileiros indígenas, vão ganhando cada vez mais importância e centralidade, principalmente ferramentas e prisioneiros indígenas. Desde o século XVII, a gente já tem vários carregamentos, por exemplo, vindo por navios holandeses que são destinados ao comércio indígena, né? Trazendo berimbau de boca, ferramentas de ferro que na documentação são apresentadas como ferramentas que são muito mais interessantes do que as ferramentas que os portugueses oferecem nesse comércio. Eles preferem as ferramentas holandesas, mas no final das contas a ideia é que eles preferem comercializar todo mundo. E aí a ideia de troca ou comércio, porque eu acabo usando os dois? Porque na verdade isso não está fechado na documentação. Na documentação e na nossa própria reflexão durante a tese. Porque tem uma dimensão das trocas simbólicas, mas tem uma dimensão também do uso prático das coisas, né? E do que você vai estabelecer ali como ganho em relação a essa troca que se dinamiza cada vez mais à medida que a lógica do capital europeu também se insere nessas redes, né? Que modifica essas redes. Então, até que ponto é uma rede comercial, uma rede de troca, isso não está definido, né? Então, a gente acaba usando esses dois termos, às vezes até de maneira inconsciente, mas também no sentido de que isso não está definido na pesquisa, como muito bem discutiu na Paragem em relação ao comércio do Caribe, né? Ali ela não identifica uma rede de troca com um valor simbólico, mas porque a gente lidou, a gente não consegue identificar isso, fazer uma diferenciação muito clara, né? Qual é o valor simbólico dessas trocas. Mas, de fato, é uma rede multiétnica, multifacetada, multilateral, né? E que acaba ganhando e gerando muito poder aos indígenas, principalmente dessa região do Médio Amazonas. A região também do Alto Amazonas, por ser uma região disputada entre portugueses e espanhóis, vai ser a região que primeiro vai se incidir uma política de desestruturação desse poder indígena. Então, a gente está vendo aqui o centro comercial, né, o centro político administrativo do estado do Maranhão e Grão-Pará, que é esse território virtualmente, né, mais ou menos o território aqui. Belém e São Luís estão muito mais próximos do Médio Amazonas do que o Alto Amazonas. Mas é primeiro o Alto Amazonas que vai ser objeto da política portuguesa. E aqui eles vão criar uma série de ações militares, de intervenção, que vão acompanhar funcionários. Então, é uma ação religiosa e militar ao mesmo tempo, que vão tentar expulsar os jesuítas dessa região. E, só que esse conflito ele não é direto, ele não pode ser. Isso gera uma crise internacional entre as coroas ibéricas, se, por exemplo, um missionário for morto por uma tropa de oficiais portugueses, um missionário jesuíta é morto por uma tropa de oficiais portugueses, por exemplo. Isso gera uma crise institucional gigantesca entre as metrópoles. Então, o interesse não é entrar na disputa direta com os espanhóis. O que acontece? Quem vai ser usado para essa disputa? As populações indígenas. Então, a gente tem um caso clássico dos Jurumagas, que eles são um povo que vai resistir bastante, a gente não tem exatamente qual grupo étnico, qual a língua, né? O Rafael vai falar melhor sobre isso. Eles pertencem, mas eles são muito aparentados com os Omagas em termos culturais e territoriais. E eles acabam fazendo parte dessas redes comerciais, eles se mantêm no Médio Amazonas por muito tempo, até que começam uma série de ações dos portugueses. Vários eles fogem
território deles implicam entrar numa missão espanhola. Eles migram para uma missão espanhola jesuítica. Depois de migrar, eles acabam sendo perseguidos por tropas portuguesas que vão atrás deles, né? É indígena nossa, é do nosso território, não tem por que ir para o lado espanhol. E eles começam a ser perseguidos até o ponto de uma população migrar, fazer uma migração gigantesca e formar um novo território no Peru. Né? Então, eles são uma migração de milhares, de cerca de 2.000 quilômetros, né, de distância do território original até o território onde eles estão instalados definitivamente. Onde hoje em dia é a população, é a cidade de Urimágua, no Peru, no distrito de Loreto. Então, isso é um exemplo de como essas disputas foram utilizadas para resolver essas disputas entre as duas coroas ibéricas, né? E aí a gente tem essa política de desestruturação dessas redes comerciais nesse Alto Amazonas, incididos por povos Omago e Urimágua, né? No final do século XVII e início do século XVIII. Existe uma desestruturação desses territórios, um esvaziamento, uma fuga desses territórios por conta dessa presença cada vez mais marcante. Enquanto o português atua nesse território, ele não só atua atacando as populações, mas também aprisionando aqueles indígenas que são resistentes e escravizando. Né? Então, ocorre uma temática de escravização em que os próprios padres carmelitas vão se envolver, vão ser acusados por padres, por exemplo, jesuítas portugueses, acusados de contribuir para as práticas escravistas portuguesas nesse território, na região. Depois que ocorre a destruição do território e as populações, tanto Omago como Urimágua, são obrigadas a escolher a migrar de uma missão jesuítica ou uma missão carmelita para não sofrer justamente essa sistemática de ataques, ou de fugir para 2.000 quilômetros de distância, a gente tem o início de uma política sobre o Médio Amazonas. E aqui em cima tem uma imagem. E aqui a gente tem uma outra estratégia, né? Sobre esse Médio Amazonas, quem é que atua de maneira muito significativa são os Manaus. E eles comercializam com portugueses, com holandeses, principalmente, com muitos outros povos indígenas, né? Eles têm uma centralidade muito grande nesse território. E eles, ao mesmo tempo que eles finalizam esse comércio de prisioneiros indígenas, né? Eles também limitam o próprio comércio. Então, quando eles começam a limitar o número de indígenas que estão sendo vendidos aos portugueses, os portugueses começam a pressionar cada vez mais por mais escravizados, né? Por mais indígenas prisioneiros para que os portugueses comprassem e vendessem na cidade de Belém, São Luís. E aí, quando ocorre, quando esses indígenas Manaus começam a resistir a essa pressão, começam os conflitos. E esses conflitos vão virar rapidamente numa guerra nunca vista para a Amazônia. Né? Uma guerra justa, que vai ser autorizada, começa a ser discutida por um governador que é muito próximo dos jesuítas, né? Considerado um governador muito bem aconselhado pelos jesuítas, e é ele que vai justamente produzir a pior guerra que a gente tem na Amazônia, que é um governador, é o Maia da Gama, e o Maia da Gama vai começar a acusar os Manaus de estarem matando ou atacando as tropas portuguesas. Né? A guerra não é feita imediatamente, ela começa as acusações em 1722, até 1726 ocorre uma grande epidemia no estado, que faz com que a guerra seja temporariamente suspensa, mas logo depois que acaba a epidemia, um número grande de indígenas que morreram, isso vai fortalecer ainda mais o desejo da guerra. Né? Eles querem prisioneiros para abastecer esse mercado de escravizados dentro do Grão-Pará e Maranhão, que morreu durante a epidemia de varíola.
E aí a gente tem o início da organização da Grande Guerra contra os Manaus, que é uma tropa que vai ser uma tropa ao mesmo tempo de guerra e uma tropa de resgate. Então, enquanto eles fazem a guerra, eles podem também comercializar e ir comprando prisioneiros indígenas. Essa guerra vai começar em 1728, vai terminar em 1736. Vai ser uma guerra que vai durar cerca de 8 anos. E só nos 2 primeiros anos, ela vai conseguir 3 mil prisioneiros indígenas, né? Durante um período muito curto. Isso, se a gente for pensar na dimensão temporal inteira, a gente pode pensar em mais de 10 mil prisioneiros se a gente for brincar com os números e tentar fazer uma projeção para esse período todo, né? Não foi tudo isso, mas isso demonstra uma investida militar que tinha uma justificativa, que tinha interesse de agregar uma população indígena, e eles viam uma população indígena numerosa, né? Eles chamavam de bolsões de escravos, território indígena autônomo, e eles chamam de bolsão de escravos. Mas, ao mesmo tempo, é uma tentativa, eles são um dos argumentos da tese, de estruturar essa resistência e esse controle indígena sobre essas redes de tropas. Então, não é uma guerra só por prisioneiros, mas é uma guerra sobre controle, sobre exatamente o controle territorial que os portugueses não tinham quando a gente tem esse comércio indígena em funcionamento e se apoderando desse território, né? Então, eles conseguem, em pouco tempo, desestruturar esse poder indígena, Manaus, sobre essa região. Depois a guerra segue sobre os Maia-Penas, até que o governador pede que a guerra seja feita contra 50 nações do inimigo. Pede a autorização do rei, porque toda guerra tem que ter autorização do rei, né, em geral, ou referendada depois, caso em casos específicos, a guerra pode ser ofensiva ou defensiva. No caso de defensiva, ela pode agir em defesa dos portugueses, mas de qualquer forma ela tem que ser disputada e autorizada pelo rei. E nesse caso, ele pede autorização para fazer guerra contra os 50 povos do inimigo, né? Para mostrar a dimensão do interesse de domínio territorial sobre esse território. No Rio Negro, lógico, essa justificativa acaba não sendo utilizada, visto como excesso pelo rei, né? Não é autorizado que a guerra siga sem parar, mas é suficiente para simplesmente aumentar de maneira significativa o número de escravizados. Aqui é um levantamento, uma estimativa de índios resgatados legalmente entre 1700 e 1747, ou seja, escravizados via tropa de resgate. E a gente tem uma média de 500 indígenas, de 1700 a 1712. A gente tem uma diminuição para 1710, um retorno nesse número até 1736, quando acaba a guerra, a gente já começa a ter salto de número de escravizados. Então, a gente, de 37 a 45, a gente tem um número expressivo de vão ser escravizados. Tem uma queda bruta em 43, que refere a uma 9 epidemias de varíola, e o retorno chega a 4 mil indígenas sendo resgatados anualmente até 1745. Quando o sistema já estava simplesmente exaurindo toda a população indígena dos territórios, e isso gerando muitas denúncias de abusos. E chegou ao rei, e o rei definitivamente proibiu a realização de tropas de resgate neste momento. Esse processo também vai fazer uma outra transição. O Estado, ele por si só, não tem condições de financiar tantas tropas de resgate no interior. Então, o que eles vão fazer na Amazônia? Isso é uma particularidade de São Paulo, da Amazônia. Eles vão permitir que o capital privado, pessoas, né, privadamente, colonos, vão escravizar, saiam aos sertões a escravizar pessoas, né, a escravizar indígenas. E aí, é justamente a partir de 1727, que tem uma autorização significativa de tropas de resgate privadas, em que o morador se une a outros moradores, né, uma espécie de associação em que todos investem uma parte para financiar a atividade e depois recebem como lucro, né, dessa atividade o próprio indígena já escravizado, né?
E aí a gente tem o ápice, 1744, 45, uma queda bruta, quando a gente tem justamente essa proibição geral dos resgates, dos despesos, já uma mudança do governo, né? Uma mudança progressiva que vai redundar na Lei de Liberdade de 1755, quando todos os indígenas são considerados livres, e a gente vai ter, na verdade, um incentivo à escravização de africanos para a Amazônia, né? Então a gente tem ali um momento que tem muito a ver com o Tratado de Madrid, com a ideia de que são os ocupantes do território que vão definir quem é que, de fato, detém esse território e quem ocupa esse território, de fato. Não são os portugueses, são as missões. Então, o que vai definir esse território brasileiro, e a gente fica a faixa aqui do território, tem muito a ver com as missões que vão ser construídas nessa região, e logo em seguida essas missões vão dar base para a construção de toda a estruturação de cidades, vilas. Muitas dessas cidades vão ter nomes indígenas até hoje, eram esses aldeamentos, que depois vão se tornar cidades que vão manter aqueles topônimos indígenas, e outras que vão adotar nomes portugueses, mas que em sua origem eram aldeamentos. A cidade de Santarém, por exemplo, é uma das cidades que eram por origem de aldeamentos, mas a grande maioria, não sei o que vai ser atualmente, né, quanto seria, mas acho que mais de 90% eram aldeamentos originalmente nessa região, com a elevação da condição de vilas, né, a partir do período tardio. Vilas e lugares, né, eles vão se tornar vilas e lugares, e esses povos missionados, eles vão ser entendidos, então, como súditos ocupantes do território português, para justificar esse domínio dessa região. E para isso eles precisam ser livres, né? Precisam ser livres, precisam miscigenar com portugueses, né? Precisam criar-se uma ideia de uma identidade sobre esse território, que vai justificar a ocupação desse território e a construção de missões, né? Já no período pombalino em toda essa região. Então, a gente tem, nesse sentido, um movimento de que existem redes pré-coloniais mais regionalizadas, que não sejam pré-coloniais, mas pelo menos antes do final do século XVII, redes menores mais regionalizadas, que se fortalecem e crescem com a entrada de produtos comerciais, produtos, gêneros de origem europeia, e também com o incentivo da formação de guerras interétnicas para a obtenção de mais prisioneiros, que também vão ser comercializados, trocados nessas redes. Mas, ao mesmo tempo que ela se fortalece, esse poder indígena se fortalece de alguns povos, né, particularmente povos Manaus e povos Omagua, Tupi e Aruaque, que vão se fortalecer muito em detrimento, e claro, enquanto outros povos também acabam se enfraquecendo nessas disputas territoriais. Mas esse fortalecimento não interessa aos portugueses, interessa enquanto os povos estão disputando e adquirindo prisioneiros, mas enquanto esse poder indígena impede a ampliação da escravidão, então esses indígenas deixam de ser esse comércio, deixam de ser portugueses, e aí começam as investidas militares para desarticular esse comércio, seja no Alto Amazonas, já no início do século XX, no início do século XVIII, ou seja, no Médio Amazonas, já em momentos posteriores, entre 1728 e 16, com a Guerra dos Manaus, né, que depois dos Maiapena. Se a gente observa os mapas, e aí foi mais ou menos esse percurso que a tese utilizou, a gente primeiro olhou esses mapas, mapeou essas montanhas religiosas, depois a gente mapeou o caminho das tropas de resgate, e aí, no final, depois, a gente mapeou que seriam essas redes de tropa a partir das referências, principalmente do Pablo Maroni, né, mas também complementado por outras referências portuguesas e também espanholas. E aí a gente vê uma certa coincidência nos caminhos percorridos, né? Na Amazônia, até hoje, esses são os principais meios de comunicação, né? Então a gente meio que, eu sou paraense, né? Então a gente meio que naturaliza esses caminhos como se os rios fossem naturalmente as nossas ruas, né? E, na verdade, são caminhos construídos, são territórios construídos, né?
E aí a gente consegue ver que a estrutura de colonização portuguesa se apropriou dessas redes de contato indígenas, né? Dessas redes de poder indígena, e foram ocupando esses territórios que antes eram altamente povoados por povos Aruaque, por povos Tupi, por povos Caribe, enfim. E foram construindo, principalmente nessa região da calha do rio Amazonas, mas também na região do Rio Negro, uma série de estruturas religiosas e militares que vão garantir a ocupação, né, de toda a Amazônia, já em meados do século XVIII, e essa ocupação desse território depois do Tratado de Madrid, o Tratado de São Pedro de Afonso, que vai definitivamente definir essas fronteiras, né? E aqui é um levantamento que a gente fez, a Camila Dias, eu e o Eliardo Costa, a Camila Dias, historiadora da Unicamp, e o Eliardo Costa, estatístico da UFRN. A gente vem desenvolvendo um trabalho há algum tempo, a gente brinca com a nossa trilogia, a gente tem três artigos que fazem um estudo quantitativo, né? Me interessa muito por essa disposição territorial, mas a gente também faz um esforço quantitativo de entender esse fluxo de pessoas. E nesse estudo a gente verificou que é possível que a colonização do estado do Grão-Pará e Maranhão tenha mobilizado cerca de 264 mil indígenas, que tenham saído dos seus territórios de origem e tenham entrado na estrutura, nos espaços coloniais, né? E aí a gente tem várias categorias de ingresso: descimentos oficiais, né? Descimentos particulares, resgates oficiais, resgates particulares, guerras, e um número muito significativo de indígenas sequestrados e escravizados ilegalmente, né? Que nem passam pela burocracia do Estado e, portanto, a gente faz uma projeção em cima de algumas referências que a gente tem. Então, a gente tem, no mínimo, uma visão extremamente conservadora, a mobilização de 100 mil pessoas em 70 anos, promovida pelos portugueses, e, no máximo, e ainda uma projeção que não é muito ambiciosa, 264 mil pessoas, né? E aí, se a gente fazer um paralelo para as atividades que está um número muito grande de pessoas, no Nordeste açucareiro, na região das Minas, no caso dos africanos, né, que foram os escravizados africanos que foram recrutados para trabalhar no Nordeste açucareiro na região de Minas, num período parecido, de 70 anos, a gente tem uma projeção, se a gente levar em consideração o nosso número próximo, né, de capacidade de mobilização de pessoas, né? Enquanto na Amazônia, os africanos ficaram em torno de 8 mil no mesmo período, né? Um número muito pequeno, que vai aumentar já no segundo metade do século XVIII, diante da Lei de Liberdade de 1755, Geral de Liberdade Indígena. Isso nos faz refletir sobre o impacto, né, dessa atividade da capitalização sobre a economia local, sobre a vida das pessoas, né? O trabalho da Luma é um trabalho super instigante, justamente para refletir sobre esses indivíduos que foram escravizados e tiveram acesso ao tribunal para se peticionar sua liberdade, para entrar, para mostrar que eles foram escravizados ilegalmente, porque a gente vê novamente que o número de ilegais era extremamente expressivo, né? E a gente tem uma economia que é muito dinâmica, né? Baseada nos dramas do sertão, principalmente na exploração do cacau, né? Mas também na produção de gêneros diversos, né? Então, uma economia diversificada, que a gente não tem um mote, como a gente tem na região do Nordeste açucareiro, da plantation, um mote econômico tão significativo, o nosso mote seria o cacau, mas isso não deixou de mobilizar pessoas, né? E construir uma sociedade que vai ser uma mão de obra escravizada, só que indígena, né? E, de alguma forma, a nossa historiografia sobre o tráfico de escravizados africanos construiu, e porque de fato foi o que aconteceu, uma relação muito estreita entre uma atividade comercial intensa e muito lucrativa da colônia em relação à metrópole e a vida de escravizados.
Enquanto a Amazônia foi sempre uma região considerada periférica, em que a mão construída a própria sorte, de maneira autônoma, né? meio que construída de maneira quase que acidental. Alguns portugueses pararam aqui e foram fazendo as coisas de maneira intuitiva, né? Como se a colonização não tivesse gerado um impacto tão profundo como gerou sobre outros territórios. Só que aqui na Amazônia, o impacto foi sobre as populações indígenas, sobre a vida de milhares, dezenas de milhares de indígenas, né, ao longo desse período. Mas a tese tentou pensar um pouco quanto essas populações indígenas também, quanto desse aparato indígena, né, dessa organização territorial indígena, contribuiu e entrou em debate com a colonização, de que forma esse conhecimento foi apropriado para a construção da estruturação da colonização portuguesa, e o quanto disso também está presente até hoje, né? Lógico, não é uma reflexão da tese, mas é uma reflexão que eu faço como moradora, né, da Amazônia, o quanto a nossa comunidade ribeirinha, as nossas comunidades descendentes de indígenas que não se conhecem mais como indígenas, foram impactadas por condições religiosas, pela desestruturação dos territórios por tempo, né? E hoje em dia são comunidades tradicionais que têm muito do saber indígena, mas há muitas gerações que não se reconhecem mais como indígena. Moram numa cidade que fenotipicamente é muito indígena, mas que não tem ninguém praticamente da cidade ou do município que se identifica como indígena, né? Então, foi um processo de apagamento da identidade muito forte e foi fruto de toda essa experiência de desagregação desses territórios em que as missões estiveram muito próximas das ações militares e do escravismo português, né? Acho que na Amazônia esse tripé é muito importante para a gente entender a colonização. Eu acho que é isso, deu 35 minutos, certo? Ô Fer, te mandei foto da sala que tá lotada. Perguntação máxima. Eu só precisar pelo menos ver um pouquinho aqui. Eu posso estar virado. Qualquer coisa. Fernanda, você vai estar olhando o Rafael. Na NetMeeting, na oportunidade vai ser nessa sala também. Você vai bombar? Eu tô achando que vale a pena pensar num lugar lá. Talvez não. Mês que vem. Mês que vem? Não, daqui a 15 dias. Acho que é 15 dias. Bom. Batalhinha já tava pensando. Mas sabe, tem alguma coreografia? Tirar esse arquivo daí e jogar fora. Calma, não tem nada ali atrás? Acho que antes tinha. Alguma coisa. Fazer uma arquibancada. Ah, tá bom. Mas eu acho que Não, peguei. O quê? Posso apresentar? Sim. Acho que sim, né? Bom, obrigado, Fernanda, pela apresentação maravilhosa. Ela tá aí. Agora eu vou estar aqui no
no vídeo. Ela vai ficar olhando o Rafa apresentar. Agora, Rafael de Almeida Lopes, ele é pós-doutorando em arqueologia pelo MAIUSP, ele é doutor em arqueologia pela mesma instituição, é graduado em história pela FEFELESH USP, é mestrado em arqueologia pela Universidade Federal de Sergipe, ele é pesquisador associado do Arqueotrop, que é o Laboratório de Arqueologia dos Trópicos, e é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, em Tefé, onde ele desenvolve a maior parte das suas pesquisas. Nessas pesquisas ele desenvolveu um estudo sobre a cerâmica da tradição polícroma da Amazônia e a história indígena de longa duração da Amazônia durante o Holoceno tardio. Obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, então. Oi, gente. Boa tarde e noite. Acho que já é mais noite do que tarde agora, né? Bom, a minha apresentação, essa daqui que vocês estão vendo o nome, um pouco, isso eu acho que eu vou apresentando, mas um pouco dessa apresentação, assim, ela é inspirada, né, um pouco para mostrar esse artigo que eu e alguns colegas publicamos, né, o Fernando, o Eduardo, e os dois Eduardos, na verdade, né, o caso e o Eduardo Neves, mas a ideia um pouco desse trabalho era fazer esse debate, retomar um pouco o debate e a conexão, né, na arqueologia amazônica com as fontes históricas coloniais e pós-coloniais também, né? Mas a ideia um pouco era retomar esse debate que foi interrompido ao longo da história da arqueologia amazônica e agora com um novo ambiente, uma nova forma de ver essa arqueologia. Esse debate pode ser retomado de outras formas, um pouco a ideia foi essa, né? Bom, esse trabalho foi dentro do meu, foi uma das partes do meu doutorado, né? Cujo objetivo era esse de compreender a trajetória desses grupos produtores de uma cerâmica específica, que eu vou apresentar mais para frente para o pessoal da história, né? Para o pessoal da arqueologia conhecer a tradição política. Nessa região do Médio Solimões, né? Então é mais ou menos a região que a Fernanda estava mostrando nos mapas, né? Que é uma região marcada por essa presença de Orimágua e de alguns outros povos. Então a ideia é tratar dessas cerâmicas que aparecem as ocupações associadas às cerâmicas que aparecem nessa região desde o século VI d.C., mas que, a partir das nossas pesquisas, datações e outras formas de estudo, a gente foi vendo que chegam ao período colonial e, de certa forma, ultrapassam ele. Um pouco a discussão vai ser essa, né? Então, a ideia de uso das fontes históricas e do debate com as fontes históricas foi pensar como essas fontes ajudam a gente a entender o que a gente encontra nos sítios arqueológicos, né? Amplificar o que a gente pode interpretar a partir disso, que é algo que a gente sempre tenta fazer na arqueologia, né? Se aproximar das outras áreas para tentar entender melhor o que a gente vê em campo e nos laboratórios, mas também utilizar as fontes históricas para tentar acompanhar, de certa forma, as trajetórias históricas desses grupos nos períodos coloniais e pós-coloniais, né? Porque em diversas partes da Amazônia e, enfim, do continente no geral, a gente consegue traçar essa relação entre sítios arqueológicos e esses grupos, ou pelo menos até certo ponto com esses grupos indígenas do passado, né? Então, só apresentando brevemente o histórico da pesquisa, né? Eu sou formado em História, então eu tenho de certa forma essa formação, né? Mas em relação a essa pesquisa com as fontes históricas da Amazônia colonial, foi algo que eu fui tendo contato mais no período do mestrado. Fui desenvolvendo junto com esses colegas que escreveram um artigo comigo esse contato, né? Mas assim, inclusive as aulas do professor Natalino foram super importantes dentro desse processo para mim, assim, desde a graduação, desde o segundo semestre, inclusive. Eu acho que foi algo que foi me despertando. Também eu fiz a disciplina de história indígena colonial, que foi super legal, assim. Eu acho que
A partir do mestrado eu consegui de fato encontrar as fontes, né, encontrar quem escreveu sobre isso, né, especialmente Antônio Porro e Auxílio Mário Gart, e a partir disso foi desenvolvendo, né. Durante o doutorado eu tinha um certo aprofundamento disso, mas não era algo relativamente tão importante na minha tese, só que por conta da pandemia, que me fez perder o acesso tanto às escavações quanto ao próprio laboratório, ou seja, a análise dos materiais que eu trabalho, eu acabei mudando um pouco esse curso, focando bastante nas fontes históricas, ampliei as fontes que eu trabalhei com, e a partir desse momento desse novo momento dentro da pandemia, da reabertura de certas coisas, consegui fazer uma breve para a Inglaterra, e aleatoriamente numa visita que eu fiz ao Museu Pitt Rivers, eu encontrei materiais muito parecidos com os materiais arqueológicos que eu trabalho com, só que eles eram justamente da cidade de Urimáguas e de uma coleção de 1930, né? E aí isso daí foi me trazendo um interesse muito grande tanto nessas coleções quanto tentar entender essa história da cerâmica que eu trabalho, que tem nessa região desde o século VI, tentar ver qual a trajetória dela e como eu conseguiria articular essa trajetória histórica a esse período colonial e pós-colonial, né? E depois tem esse período de redação do artigo, no contexto da minha tese. Enfim, comecei trabalhando só com alguns relatos coloniais e fui trabalhar até com um relato do Spix e Martins, do começo do século XIX, por exemplo, né? Aí já passando para o que é essa tradição polícroma, né? Dentro da arqueologia, né, a gente trabalha muito com essas camadas estratigráficas e essas camadas são associadas a ocupações e na Amazônia o principal indício dessas ocupações, pelo menos mais tardiamente, de uns 3.000 anos para cá, são as cerâmicas, né? E aí formas específicas e emblemáticas de fazer cerâmica. Então a cerâmica da tradição polícroma é uma dessas, inclusive a mais tardia dessas, né? Então na região onde a gente encontra cerâmicas parecidas, que é a região da Amazônia Central e Ocidental. Ela é a última ocupação arqueológica antes das ocupações já associadas a períodos coloniais, né? Então a gente tem datações que vão desde o século VI até o século XVIII, de sítios arqueológicos com essas cerâmicas, e elas têm essas características muito específicas de ter essas pinturas laranjas, vermelhas, marrons sobre fundos brancos, né? Tem algumas vasilhas específicas onde a gente tem um processo de retirada de argila que a gente chama de acanalado, né? Que faz para produzir desenhos muito complexos e intrincados. Então tem uma estética associada à cerâmica que é distribuída por milhares e milhares de quilômetros, né? Que seria mais ou menos o continente, uma ponta a outra do continente europeu. E a gente tem também essas urnas, são urnas funerárias, né? Antropomorfas, né? Que tem tanto imagens desenhadas de pessoas em formato, né? Com essas características, por exemplo, a característica da tiara, a característica dos alargadores, né, desses brincos. Mas também o corpo delas é formado normalmente por serpentes e outros animais, assim. Então a gente vê claramente nessas imagens aqui algumas serpentes. E essas serpentes muitas vezes elas formam rostos, formam imagens humanas, né? Além disso tem alguns outros pássaros, outros animais. Mas isso, é muito emblemático, é muito definido e a gente considera que é uma estética particular associado a certos princípios ontológicos também que estão presentes ali. Esse trabalho iconográfico muito legal da Erendira Oliveira, onde ela tentou trabalhar, junto com a etnologia amazônica, essas iconografias dessas cerâmicas, né? E aí, aqui é um pouco a distribuição dessas cerâmicas, né? Os pontinhos amarelos são sítios não datados, os pontinhos pretos são sítios datados. Então a gente vê que a gente encontra a mesma forma de fazer cerâmica por amplos espaços dentro dessa Amazônia central e ocidental, né? E aí especificamente na região que eu trabalho, que é o Médio Solimões, a gente tem
Esses dois momentos que seriam antes, né, já retomando essa conexão com a apresentação da Fernanda, desses Ibanomas, Aissuari e Yurimagos, que estão definidos ali especialmente pelos relatos do Fritz, né, no século XVIII, no final do século XVII, no começo do século XVIII. Então a gente teria momentos onde essa cerâmica ela convive com uma outra cerâmica com uma estética muito particular também, e essas duas cerâmicas se hibridizam, então a gente tem que a gente interpreta como sinais de redes de troca, de produção de festins conjuntos, né? A pesquisa da Laura, né, depois da graduação dela foi um pouco sobre isso, nessa região também. E a gente vai ter um período mais tardio onde a gente vai encontrar só essa cerâmica de uma forma muito ostensiva, né? Aí já dando um zoom, né, na região específica desse trabalho, a gente tem esses sítios em vermelho são os sítios da tradição polígama e os sítios em preto são sítios, outros sítios arqueológicos, né? Então dá pra gente ver que tem muitos sítios associados à cerâmica e associados a esse período do Holoceno tardio nessa região, que tem por característica essa dinâmica de ter um rio principal, mas também ter diversos desses lagos, e isso é uma dinâmica interessante dentro dessa história indígena de longa duração que nós arqueólogos, né, vamos construindo a partir desses vestígios históricos, desses vestígios arqueológicos, entre eles, particularmente que eu trabalho, a cerâmica, né? E apresentando um pouco, né, da forma da gente conseguir esses vestígios, né? Isso são as diversas escavações ao longo do meu doutorado. Muitos colegas, inclusive alguns aqui, né, participaram dessas escavações. E aí nessas escavações a gente faz coleta de cerâmica, mas não só, né? A gente também quer entender como estão essas cerâmicas nos sítios arqueológicos. E a gente faz coletas de outros tipos de vestígio para entender as plantas que estavam sendo usadas, para entender como essas camadas arqueológicas estavam sendo construídas, se essas áreas eram roçados, se eram casas, né? É uma forma de mostrar como a gente produz esse conhecimento arqueológico, que inclui a cerâmica, mas não só, né? E aí, inclusive, tem essa foto da escavação dessas urnas funerárias no sítio Tauari, né? Que fica também, foi um dos que eu trabalhei no meu mestrado. E aí a parte de análise que a gente faz, ela identifica o que a gente chama de conjuntos cerâmicos, né, com essas características específicas. Então, assim, a gente tem essas grandes e bonitas vasilhas, mas a gente também tem os caquinhos, que muitos de nós trabalhamos também. Mas esses caquinhos vão dando ideias para a gente dessas cerâmicas, né? Então, esses daqui podem ser associados à tradição polígama, né? E esses são, como eu estava falando, é uma outra estética também dessa mesma região que por séculos conviveu com essa produção cerâmica, em sítios distintos, né, mas com algum contato, pelo que a gente consegue ver, mas só para mostrar que tem essas diferenças também, né, nessas produções que elas são visíveis, né. Aí trabalhando um pouco sobre já como que foi esse processo, né, de combinação desses vestígios, né? A gente parte muito dessa história indígena de longa duração, né? A Laura falou bastante no último sexta, né, sobre como a gente vai construindo isso. E a partir dessa ideia de pensar essa longa duração arqueológica e dividir de forma menos brusca esse período pré-colonial e colonial, por exemplo, né? A gente pode, além de encontrar as grandes transformações que são nítidas, né, pensar em eixos de continuidade e persistência. E aí, a partir disso, né, a gente foi combinando, dentro desse trabalho, né, uma arqueologia contextual, a partir das escavações, essas análises cerâmicas, e também o que a gente chama de arqueologia documental, né, que é a análise das fontes históricas com uma metodologia arqueológica para fazer uma comparação com esses contextos arqueológicos, né. Então, a forma que a gente colocou para fazer essa relação é um pouco, ao mesmo tempo, mapear as materialidades presentes nas fontes históricas, né,
Isso é uma forma que a gente enriquece o que a gente chama de imaginação arqueológica, né? A nossa capacidade de interpretar o que a gente está vendo nos sítios arqueológicos e construir narrativas sobre isso. Mas a gente também utilizou essas fontes históricas para acompanhar as trajetórias históricas desses grupos, né? Pensando que justamente a arqueologia, esses períodos menores, né, ela tem mais dificuldade esses períodos mais curtos, ela tem dificuldade de abordar. E a ideia é pensar também esses documentos históricos como camadas estratigráficas, né? Então a gente pensa nessas camadas ao longo do tempo, e a ideia é pensar esses relatos como também camadas que se relacionam tanto com as anteriores quanto com as posteriores e vão indicar para a gente continuidades e transformações ao longo do tempo quando a gente está trabalhando com essas populações indígenas, né? E aí a forma de abordar essas fontes históricas, né, a gente está pensando que a gente tem que interpretar como essas pessoas estavam enxergando as materialidades arqueológicas, né, que a gente associa com as materialidades arqueológicas, né? Então esse é um trecho muito clássico que a gente na arqueologia usa muito, do Gaspar de Carvajal, né? Essa primeira viagem em 1542 pela Amazônia. Então a gente tem essa comparação que ele faz entre a cerâmica que ele está vendo nessa região de Coari, que fica no Médio Solimões. É uma cerâmica que, por essas descrições e pelas datações, a gente consegue associar a cerâmica polícroma, mas ele compara ela com a cerâmica de Málaga, né? E aí é interessante buscar a cerâmica de Málaga para ver que, de fato, são essas cerâmicas aqui, né? Ela tem muito esse caráter vitrificado, né? Que é uma coisa que a cerâmica polícroma vai ter também. E tem também essa dinâmica de pinturas vermelhas sobre um fundo branco, né? Ao mesmo tempo, esses cronistas eles estavam se refletindo também sobre esse mundo ameríndio que eles estavam conhecendo, né? Então, as comparações muitas vezes são feitas com os contextos andinos, né? Então, quando ele está falando que ele encontrou esse ídolo de palha, que seria algo parecido com aquelas cerâmicas que a gente estava encontrando, né, em formato antropomorfo, e que teriam as orelhas da forma dos índios, que eles chamam dos índios de Cusco, né? Então, de novo, checando essas imagens sobre esses indígenas de Cusco na época, né, tem essa relação com os alargadores. Então, provavelmente o que eles estão falando, descrevendo, seriam essa parte desse mundo material, né? Aí falar um pouco dessas fontes que eu acabei trabalhando, né? Inicialmente ia ser só essas três, e foi que eu fiz um trabalho mais nítido, mais profundo sobre, né? 4 na verdade, né? Considerando as outras, mas também a partir do momento esse momento de pandemia, né, que eu pude me aprofundar, eu acabei fazendo uma leitura dessas outras, especificamente sobre as áreas, sobre o Médio Solimões, né? Então isso acabou facilitando um pouco o meu trabalho para não ter que ler absolutamente tudo de todas essas, né? Então a minha análise focou nessas, né, e quando eles passavam nessa região, né? E aí, a partir disso a gente conseguiu fazer alguns mapeamentos, né? Então isso é um mapeamento, é uma tentativa de cruzamento entre os mapeamentos arqueológicos que indicam sítios arqueológicos, né? E mapeamentos de aldeias, a partir do levantamento do Antônio Corro, de algumas outras pesquisas, né? Eu fiz isso com o Eduardo Tamaná, né? E a ideia também é a gente ir vendo onde os sítios arqueológicos se sobrepunham a essas aldeias que estavam sendo descritas nesses contextos históricos, né? Então, é interessante que, né, tentando relacionar um pouco com o que a Fernanda estava falando, muitas dessas missões que vão se transformar em povoados, inclusive Santarém, né? Isso é uma coisa que a gente conversa bastante, elas são sítios arqueológicos, né? E elas eram grandes aldeias indígenas no período pré-colonial, né? Então, onde feitas essas escolhas de onde vão ser as missões ou de onde estão as aldeias, esse elemento arqueológico é importante também para
traçar essas conexões, né? Então, aqui um pouco no século XVI, tem essas populações Jorimã, que seriam os Urimáguas, o Mágua, mais no Alto Solimões, Matifaro, que muitos autores associam aos Aissuari. No século seguinte, a gente vai ter também descrições de diversas dessas aldeias, também sobrepostas com sítios arqueológicos, mas além dos Jorimã, dos Omágua, dos Matifaro e Aissuari, a gente vai ver também essas populações Ibanoma, né? Aí só passando rapidamente por alguns dessas descrições, né, e aí pensando nessa dinâmica de o que a gente vê no sítio arqueológico, o que a gente vê nas fontes escritas. Então essa região, assim como o Rio Negro, tem muitas descrições em relação a uma alta densidade populacional, né, e aí é interessante ver as transformações disso ao longo do tempo, né, porque no século XVIII, após essa fuga, após esse processo, né, de migração dos povos indígenas junto com o Padre Fritz, a gente vê um vazio populacional nessa região, né? Mas a gente tem sítios arqueológicos de grandes dimensões. Então esse é o sítio São João que eu trabalhei no mestrado, que ele tem uma área de 1 km por 200 de distribuição de terra preta e de cerâmicas arqueológicas associadas à tradição polícroma, né? Fica na beira dos Solimões, né? Como várias dessas aldeias estão sendo descritas nas fontes, né? Aí também tem dinâmicas super interessantes sobre descrições falando, por exemplo, de milho e mandioca, que são plantas super importantes e são muito descritas, né? E aí que pra gente é interessante, a gente encontra vestígios arqueobotânicos, né, nesses sítios arqueológicos, mas é interessante que as fontes escritas vão dar dimensões, por exemplo, que existiriam nessas aldeias centros de armazenamento desse tipo de produto, né? E eu acho que isso é algo interessante para a gente tentar interpretar áreas dos nossos sítios arqueológicos a partir dessas descrições, né? Então aqui ele fala sobre como existem esses lugares de armazenamento e como existiriam, mais para frente ele fala como existiriam grandes roçados nas ilhas fluviais, né? Aí um outro elemento que é super interessante e é sempre colocado nessa área e que a gente vê nos sítios arqueológicos também é o uso dos quelônios, né? Então eles escrevem que seriam cercados de tartarugas. Isso pra gente é super interessante porque é o tipo de estrutura que a gente consegue ver, identificar arqueologicamente. Mas eles também vão descrever, o Acunha, por exemplo, faz isso, descrevem formas de utilizar esses quelônios, né? Então a gente está pensando muitas vezes só numa utilização como alimento, no caso de coleta, mas as fontes escritas vão falar para a gente que tem um processo de utilização desses cercados como uma forma de obtenção de proteína ao longo de todo o ano, porque você cuida desses quelônios, e de centenas deles, inclusive, né? Você acompanha o processo de vida deles, inclusive, e você consegue ter a utilização que você quiser desses quelônios, né? Isso, inclusive, é uma prática que vai ser descrita até o século XIX ali, nessa região. Inclusive, o Bates fala sobre cercados domésticos de tartarugas que as pessoas têm, né? E ao mesmo tempo esses outros usos, né, tipo o uso, por exemplo, disso como machado, né, que é uma coisa que o Acunha vai descrever e que é super interessante da gente pensar também na hora de interpretar a presença desses elementos nos sítios arqueológicos, né. E aí uma outra que se refere a pesquisas super recentes, mas que, por exemplo, o Altamirano vai colocar, é sobre a presença de estradas, né? E aí ele fala de estradas muito retas, das formas que os incas tinham, né? E aí, que pra gente é muito interessante é que isso foi descrito por muito tempo como algo totalmente fabuloso, né? Uma projeção, mas o que de fato a gente encontra, eu acho que o Cliverson apresentou aqui muito nitidamente, são que essas estradas muito retas e muito longas,
elas eram uma realidade nesse mundo amazônico, né? E aí, inclusive a gente tem diversos sítios com elas. A gente esses dias encontrou uma estrada de 10 quilômetros, né, no Acre, ali em Chapuri, que inclusive entra numa estrada atual, assim, numa rua atual de Chapuri. E ao mesmo tempo a forma como eles escrevem, né? Então o Altamirano descreve como um tambo as construções que ele está encontrando nessas áreas, né? Mas se você ver a descrição, ele está descrevendo um roçado agroflorestal ali, combinação de espécies de ciclo curto com árvores, e que essas estruturas poderiam ser outras coisas também, ou de fato essas casas de armazenamento. São coisas interessantes que a gente pode associar e pensar, né? E aí, mais especificamente, né, essa questão das cerâmicas, que nessa área aparecem muito profusamente, né? E aí, para a gente é interessante porque a gente normalmente trabalha tentando identificar esses formatos de vasilhas, né? Isso para a gente dá diversas informações culturais, mas também sobre as áreas que a gente está escavando, né? A gente está trabalhando numa área, por exemplo, de produção de alimentos, provavelmente no sítio Teodoro, né? Eu acho que o Lucas está ali. E já encontramos uma outra área que parece ser uma área de consumo desses alimentos, né? Então, essa descrição do que seria essa parafernália cerâmica para a gente é significativa da gente ter, mas ela também nos ajuda a pensar essas redes de troca, né? Isso daqui é uma coisa que eu adicionei conversando com a Fernanda, justamente porque a presença dessas redes de troca que ela descreve, né, ajuda também a gente a reinterpretar partes do registro arqueológico. Então, a gente tem nessa região que está esse ponto vermelho do mapa, a gente teria sítios que tem uma cerâmica muito similar àquela outra que eu mostrei, que não é a cerâmica polícroma, né? Mas a gente tem muito vestigialmente elementos, vasilhas como essas que estão colocadas nesse sítio Lago das Pombas, né? Que são muito parecidos com o sítio da tradição polícroma, que é esse sítio São João, né? Esse sítio fica no rio Unini, e aí esse rio, assim como alguns rios próximos, eles são interessantes dentro dessas redes de troca. Eles são inclusive citados pelo Fritz como caminhos para você chegar do Médio Rio Negro ao Médio Solimões sem ter que passar por aquela região da foz dos Rios Negros Solimões, assim, né? Então ele fala desses caminhos que são acessíveis nessas épocas de cheia, e é interessante a presença tanto de relatos que falam sobre como a cerâmica nessa área ela é comercializada, mas também entender que a presença dessas cerâmicas vestigialmente nesse sítio pode ser um índice dessas redes de troca sendo ativadas para a utilização cerâmica, né? Isso é uma coisa levantada como hipótese, mas que a gente pode tentar pesquisar de diversas formas, né? Mas eu só quis trazer aqui justamente para a gente pensar nessa conexão também com o trabalho da Fernanda. E aí, tentando, já encaminhando para o que seria essa outra parte, né? Eu vou tentar ser um pouco mais rápido, né? Porque o tempo está chegando, mas demorou algum tempinho para a gente começar também. Mas um pouco se relacionar o que esse momento que a Fernanda estava colocando, né, com essa persistência dessa produção cerâmica, né? Então a gente vai ter essa expedição do Pedro Teixeira e um pouco dessa disputa territorial que a Fernanda estava falando, como esse aprofundamento das práticas genocidas em relação às indígenas dessa região específica, né? Então a gente, a partir desse momento, né, especialmente esse momento do Fritz, onde a gente tem essa grande migração, a gente vai continuar a ter, inclusive essas populações Yurimaga, algumas delas se mantêm nesses contextos, né? Yurimagas, Aissuari e Banoma se mantêm nesse contexto colonial português. E a gente, a partir de continuar esse caminho das cerâmicas, a gente consegue encontrar também algumas formas de persistência dessas populações mesmo e de agência dessas populações mesmo nesse contexto, né?
Rafael, desculpa te interromper, o que é TPA? Essa seria a tradição polígama que eu tinha estava falando, seria essa forma específica de fazer cerâmica. Né? E aí, assim, fazendo novamente esse caminho, né, que a Fernanda estava colocando, essas populações Yurimágua no século XVII, elas são colocadas nessa região de Coari, e elas têm esse grande processo migratório que primeiro leva elas à região de Fonte Boa, então ali para cima do rio Japurá, seria mais ou menos essa região aqui. E depois, com esse processo de migração, inclusive essa contínua busca dos portugueses pelos Yurimágua, eles chegam ao que é hoje a cidade de Yurimáguas, né? E aí é muito interessante as descrições que o próprio Maroni faz desses Yurimáguas, né? Que ele está falando sobre as mulheres e como elas fazem esses cântaros, tetes, ela está falando sobre cuias, cerâmicas e tecidos, né? E que eles fazem, eles falam sobre como a mãe d'água e como as cobras ajudaram ela a produzir esses motivos que eles colocam nas cuias e cerâmicas, né? E aí, enfim, tentando traçar esse processo histórico a partir do 18, né? A gente vai ter essa área que antes era densamente povoada, e é isso, tanto os vestígios arqueológicos quanto as fontes históricas vão dizer, a partir do século XVIII, né, a viagem do De la Condamine retrata bem isso, ela vai ter a presença nas margens dos Solimões, apenas de algumas missões, né, e aí eu acho que tem todo um processo também de recuo de diversos povos indígenas para longe das margens, né, mas esse esvaziamento é um processo muito real. E aí a gente fez esse mapa com o que seriam essas missões carmelitas, como a Fernanda estava colocando, né? Mas o que é interessante é que essas populações indígenas, elas se mantêm nessas missões, as populações Aissuari e Solimões, né, ou Yurimáguas, elas se mantêm nessas missões junto com diversas outras de diversos outros povos, né? Tem um processo interessante de continuidade dessas atividades manuais, especialmente pelas mulheres, né? E aí é interessante que a gente dá um salto, né, do que seria esse século XVIII e esse processo de migração até o século XIX, 1820, e aí a gente vê uma produção cerâmica feita por mulheres indígenas na povoação de Nogueira, que é do lado da cidade de Tefé, ali nessa região. E onde eles vão fazendo a descrição da cerâmica, é uma descrição bem aprofundada, que é muito similar à produção da cerâmica polígama. Então, o processo de produção, a partir do que a gente tem do estudo arqueológico, né, é muito parecido, mas obviamente que existem muitas transformações dentro desse processo, né? Porque existe o que a gente trabalha com persistência, que é a continuidade na transformação e a transformação na continuidade. Então, a gente vê, ao invés daquelas imagens de cobras, a gente vê muitas vezes essas imagens de flores, né? Mas é interessante notar que a forma como ela é colocada, muitas vezes é similar à forma como era colocada esses motivos de serpente nas cerâmicas arqueológicas. Ao mesmo tempo, a gente tem diversos elementos que dão indícios, por exemplo, de um rosto, né? A gente vê nessa de cima, parece uma boca com dois olhos sendo formados por essas imagens, né? Então a gente consegue ver diversas, que a gente interpretou como diversas persistências de formas tanto de fazer, de práticas de fazer, né, que de certa forma são cooptadas, né, porque trata-se de uma produção comercial que a gente não sabe exatamente em qual regime de trabalho é feito, né, acho que isso é uma questão para pesquisas posteriores, mas que ao mesmo tempo continua a veicular certas histórias, certas imagens
que continuam no imaginário dessas populações, como eu vou mostrar daqui a pouco, né? Mas indo para além dessa coleção dos Picos e Martes, e aí foi uma colega nossa, Malu, que tirou foto desse material lá na Alemanha, né, que ainda existe essa coleção por lá. Enfim, e tem essa transformação das morfologias, isso daqui esse recorte que tem na borda, porque é uma tigela de barbeiro, que se colocava no rosto, enquanto fazia barba, e se tirava, se limpava o rosto, né? Então é uma reutilização, assim, né? Dentro desse contexto. Mas saindo para além do método Solimões, a gente vê em diversas áreas que essas persistências, e relacionadas inclusive à cerâmica polícroma que eu estou apresentando, elas também se expressam em outros lugares, né? Então a gente tem a coleção da Alexandra Ferreira Rodrigues, que tem elementos antropomorfos, que tem essa forma de fazer os motivos muito similar ao que era a cerâmica polícroma, e além do uso das colorações, né? E a gente tem, por exemplo, nessa coleção do Museu Pitt Rivers, que foi o que me levou a essas coleções, uma questão super interessante, né? Eu coloquei uma imagem dessa formatação do que é esse modelo, o que é essa forma de mostrar as cobras, né? De expressar o que é essa figura, e ela mais ou menos repetida nesse material de 1930, né? E aí o que é mais interessante é que, além dessa forma de fazer, existe a mesma forma de colocar as flores nessas mesmas posições, assim. Então, de certa forma, é uma maneira de veicular formas de produzir que persistem desde o século VI depois de Cristo nessa região, né? E o que é interessante é pensar que essas cerâmicas elas estão veiculando não só essas práticas, a persistência dessas práticas, mas também a persistência de narrativas, né? Então isso é um relato coletado cerca de 1910 pelo Constantin Tastevan, e ele faz um artigo muito legal, assim, onde ele compara os relatos sobre a cobra grande dessa região com cerâmicas arqueológicas, inclusive essa cerâmica da imagem é uma cerâmica que ele coletou, mas que também ele consegue identificar nessa tradição oral essas duas espécies de pintura, que seria a pintura indígena e a pintura de flores, né? Então também encontrar uma memória em relação ao que é uma pintura que foi muito provavelmente imposta, né, em relação à pintura que é original dessas populações. E é interessante que ele dá nome para os motivos. Esses dias eu estava conversando com o Anjo, nosso colega tucano, sobre os nomes desses motivos, e de fato alguns nomes desses motivos ainda são a gente conseguiu pegar, acho que especialmente o casco de Tracajá é muito parecido, né? O que seria algo similar ao que o Tastevan colocou e similar ao que a gente vê nessas cerâmicas arqueológicas, né? Agora, o que é interessante é que nessa região ainda se faz cerâmica hoje em dia, né? Só que em algum momento se perdeu essa tradição tanto de tradição de fazerem as flores ou essas cobras da mesma forma, né? Isso é alguma coisa que eu estou tentando entender qual que é o processo histórico por trás disso, mas é algo interessante para a gente ver. Mas é isso, continua sendo uma tradição de produção cerâmica e ela continua com vários aspectos que tem a cerâmica arqueológica da tradição polícroma, como por exemplo usar casca de árvore ralada na hora de fazer essas cerâmicas. Obviamente que isso é uma coisa mais difundida, né, mas é interessante pensar essas continuidades. E aí eu acho que só para finalizar, né, pensar que essas persistências, a cerâmica foi o indício que eu procurei dessas persistências, mas que elas vão muito além, né? A gente estava falando um pouco dessas populações que não se consideram indígenas, mas que têm muitas práticas indígenas. Essas fotos são das comunidades ribeirinhas que a gente trabalhou, né? Da comunidade Bom Jesus da Ponta da Castanha, que é uma comunidade que vive de coleta de produção de farinha, mas também de coleta de castanha. Inclusive a castanheira mais antiga que a gente viu lá, ela bate com a idade
do sítio, da ocupação mais antiga do sítio arqueológico, então a gente pode traçar essa conexão. E é claro, uma persistência em relação à biodiversidade, né? E aí até o que a gente achou super legal, uma persistência em relação, por exemplo, ao uso de fogo, né? Práticas que a gente vê nos sítios arqueológicos de certa forma. O último elemento só dentro a continuidade da minha pesquisa está dando nesse projeto que eu e Laura também estamos trabalhando, né? E Fernanda também é pesquisadora associada, mas que é coordenado pela professora Camila Dias, que é o projeto Amazônia Colonial, que tem essa ideia de fazer esse cruzamento de dados históricos e arqueológicos para pensar os impactos indígenas e coloniais nessas paisagens da Amazônia Colonial. E é isso, gente. Valeu demais.